Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Agradeço imensamente a você que me acompanha através da TV, das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, com imensa satisfação, o ADV Jus recebe o Dr. Paulo Arena. O Dr. Paulo Ricardo Arena Filho é magistrado federal titular da 2ª Vara do Gabinete do Juizado Especial e é o coordenador da SECOM, Central de Conciliação da Justiça Federal. Ele também é professor universitário, participou de inúmeras bancas e tem vários artigos publicados. A nossa pauta de hoje, a relevância da conciliação e mediação na Justiça Federal. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Dr. Paulo Arena, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no ADV Jus. Muito obrigado, Dr. Marcos. É uma honra estar nesse prestigioso programa da comunidade jurídica de Ribeirão Preto e, para não dizer, de todo o estado e também do Brasil, né? Isso mesmo. E também nos honra com a sua presença hoje o nosso parceiro aqui de ADV especial, o Dr. Guilherme Bertipaglia. Ele é instrutor do CNJ, né, na área de conciliação e julgamento e de mediação e conciliação, e hoje nos presta aí também o seu valioso conhecimento, um apoio logístico para que pudéssemos trazer aqui o Dr. Paulo Arena. Dr. Guilherme, eu estou honrado mais uma vez com a sua presença, muito obrigado. Dr. Marco, eu que agradeço mais uma vez a recepção sempre gentil e calorosa aqui do ADV Jus. Tá certo. Dr. Paulo, a gente está colocando aí para as pessoas, né, uma coisa muito importante, que justamente é a SECOM, mas inicialmente eu queria te parabenizar, né, por tantos anos já de magistratura, né, e afinal de contas é uma trajetória bastante interessante, e que agora o senhor está aceitando uma nova empreitada. Pois é, Dr. Marcos. Dr. Guilherme, é um prazer também estar aqui com o Dr. Guilherme, que trabalhou conosco já há algum tempo, não vou falar quanto, mas há algum tempo, e hoje a gente o vê seguir essa trilha importante da autocomposição amigável, sendo um dos grandes destaques nessa questão, não só aqui no âmbito local, mas no âmbito nacional, né? Hoje, na magistratura, não basta apenas nós fazermos o nosso trabalho usual, normal, de julgarmos processos, né? Eu acho que o judiciário brasileiro exige um pouco mais de cada um de nós magistrados, no sentido de trabalharmos sempre para a melhoria da prestação jurisdicional, do serviço judicial como um todo. E, assim, aceitei mais um encargo, que foi assumir a Central de Conciliação aqui de Ribeirão Preto, para dar sequência ao excelente trabalho que o meu antecessor estava fazendo, o Dr. Gilson Pessotti, que estruturou, muito bem estruturado a SECOM, e agora nós estamos à frente da Central para também colaborarmos para a melhoria dos seus serviços, visando, na medida do possível, ampliá-los, de modo a abranger o maior número possível de causas, e temos certeza que vamos com o pretendido aumento da estrutura, com as novas rodadas de conversas e negociações que nós fizemos com vários órgãos que atuam no âmbito da Justiça Federal, nós temos esse objetivo de melhorar e de aumentar as conciliações. Sim. Porque acreditamos que as conciliações, a autocomposição amigável, é fundamental hoje para a efetividade dos direitos das pessoas. Com certeza. O doutor Guilherme tem uma questão, né, doutor, que o senhor gostaria de abordar para que o nosso convidado... Pois não, doutor Guilherme. Bom, doutor Marco, obrigado mais uma vez. E o que pontuo aqui, e que estive conversando com o doutor Paulo, é da importância da Central de Conciliação nesse novo sistema de justiça que o CPC inaugura. Quando ele traz um sistema da autocomposição, inserindo ali a conciliação e a mediação, e elevando, colocando como
protagonista os envolvidos, as partes, e colocando também os conciliadores e mediadores lá, de acordo com o 149 do CPC, como auxiliares de justiça. E a Central de Conciliação contribui para que isso seja implementado na prática. E, Dr. Paulo, como é que o senhor tem visto isso na prática se implementar de acordo com essa nova realidade do CPC, que, embora ele traga muitas coisas semelhantes ao CPC de 73, ele inaugura essa realidade nova. Como é que o senhor tem visto isso na nossa realidade aqui da Justiça Federal? Olha, doutor Guilherme, eu acho isso uma das grandes evoluções trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Eu acho que essa preocupação que o novo Código trouxe em realmente estruturar e tornar formal, obrigatório a conciliação, a mediação, enfim, compelir realmente o sistema judicial a aplicar a autocomposição amigável é uma grande evolução que nós temos, porque antes era algo dispositivo. Havia apenas as resoluções administrativas do CNJ, dos tribunais, e ficava alguma coisa assim, faz se quiser ou se puder. Certo. Mas o CPC, o novo CPC, realmente inaugura uma nova ordem, porque ele traz a base legal para que realmente isso se aplique na prática. Né? Então hoje todo o sistema judicial se vê compelido, obrigado a realmente aplicar esses métodos de autocomposição amigável. É evidente que nós estamos vivendo um momento de grande mudança e aí nós temos um choque organizacional, por assim dizer. Nós temos uma cultura do sistema judicial que até então nunca foi muito afeito à conciliação. Até em razão, é uma outra discussão, até em razão da formação, cultural, né, tem razão da formação que as faculdades nos dão, né, ou têm dado, mas eu creio que eu sou uma pessoa muito otimista, eu creio que com o passar do tempo, tal como uma ponta de um ariete, nós chegaremos realmente a tornar efetivo e aplicável em toda a sua dimensão essa realidade desenhada pelo CPC. Eu sou uma pessoa muito otimista nesse sentido e acho que todos nós, operadores do direito, devemos trabalhar para implementar. Não só juízes, promotores, mas também os advogados, que têm um papel muito importante. Pessoas como o Dr. Guilherme, que são um dos grandes idealistas de estudo que está aí. Então, são pessoas como essas daí que vão nos guiar para um futuro melhor nesse sentido. Doutor Paulo, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né? As pessoas estão querendo saber como que é o funcionamento, né? Horário de atendimento, né? E o que é preciso para que a pessoa que tem aquela necessidade, o que ele precisa para ser atendido? Nós funcionamos lá, nós temos horário de atendimento ao público, que vai das 9 horas às 5h30 da tarde, mas a pessoa que tiver interesse, quer se informar sobre isso, pode procurar esse setor de atendimento ao público, que fica no nosso segundo piso do prédio da Justiça Federal. Havendo dúvida, pode procurar o nosso serviço de atendimento ou mesmo me procurar no fórum, que nós daremos as informações necessárias. É certo. Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus é o ADV Especial. Veja. Alô, amigos do ADV Jus. Hoje, mais uma dica sobre empreendedorismo jurídico. Somos uma das máquinas mais perfeitas do universo. Nosso corpo é uma complexa rede de sistemas e ecossistemas interagindo a todo momento com objetivos bem definidos. O mais importante desses objetivos é nossa sobrevivência física. Para tanto, possuímos órgãos e membros que interagem a todo momento, visando a preservação e a manutenção da vida. Merece destaque nesse cenário o nosso cérebro. Nosso cérebro, visando preservar nossa vida e nosso bem-estar, se apoia biologicamente em um parâmetro muito poderoso para tal finalidade: o medo. Assim é que um cérebro funcionando à vontade, sem controle, vai gerar o medo. Medo de novas realidades, medo de novos contatos, medo de novos cenários, medo de pessoas, medo de repercussões de relacionamentos atuais ou pretéritos. E o medo imobiliza, inclusive profissionalmente. Quem não tem medo é completamente louco. A coragem, tão festejada em várias obras, nunca foi a ausência de medo, que, como citado, é loucura. Coragem é o controle racional do medo. Somos muito mais que nosso cérebro. Somos consciência, somos nossa alma, nosso espírito, que tem controle sobre nosso cérebro e pode orientar nossos pensamentos na direção de nossos objetivos, especialmente nossos objetivos profissionais.
O que quero dizer é que você deve assumir o controle de seus pensamentos, torná-los estratégicos, proativos e voltado para aquilo que você busca e deseja na sua vida profissional. Como? Aí é papo para o nosso próximo encontro. Abraço a todos, abraço a ADVJus. Ok, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já com o Dr. Paulo, com o Dr. Guilherme Bertipaglia, já aqui no ADVJus. Aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o magistrado federal, Dr. Paulo Arena, que também recebemos aí o apoio logístico do nosso parceiro, Dr. Guilherme Bertipaglia. Dr. Paulo, a indagação que eu falo é que sempre que se fala dentro do meio advocatício, em mediação e conciliação, a gente percebe que não existe, às vezes, um conhecimento ou até um esclarecimento por parte de alguns colegas. Eu indago o seguinte, essa resistência, ela é contornável, doutor? Olha, doutor Marco, eu acho que sim, tudo é contornável, né? Eu acho que isso não é um problema apenas dos advogados, de todos os integrantes do sistema judicial, não só advogados, juízes, promotores, defensores. Como se trata de uma questão nova, as pessoas ainda têm resistência, uma questão cultural, mas eu acho que a informação, o esclarecimento, para se formar uma parceria para que todas essas pessoas possam ver o funcionamento e, acima de tudo, o resultado da autocomposição, com certeza terá o condão de trazer essas pessoas, sejam eles advogados, juízes, promotores, para trabalharem juntos pela conciliação. Não tenho dúvida. Com certeza, é isso mesmo. Nós somos também da conciliação, não é isso, doutor Guilherme? E a gente acredita muito, inclusive, na celeridade da justiça neste viés. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso e emendasse aí mais uma questão para o doutor Paulo Arenas. Bom, doutor Marco, dentro dessa questão de celeridade, o que eu tenho visto na prática, tanto nos treinamentos de conciliadores e mediadores, quanto treinamento para advogados, e a minha atuação na área da conciliação e da mediação, é que a celeridade é um grande ponto, mas não é apenas a celeridade que a gente vê. A gente vê também um alto grau de satisfação das pessoas que participam da conciliação e da mediação, na medida em que elas têm ali respeitado o seu direito fundamental de ouvir e ser ouvido, né? E aí, quando o indivíduo coloca ali dentro do Poder Judiciário, seja numa central de conciliação, seja na Justiça Federal, na estadual, enfim, ou até mesmo no âmbito privado da conciliação e da mediação, ele coloca ali o que aconteceu, ele tem a oportunidade de falar o que muitas vezes no processo isso não acontece, já que o processo tem um mecanismo próprio e disso decorre uma estratégia própria de condução do processo. Então, eu coloco para o Dr. Paulo aqui uma questão de... Dr. Paulo, como é que o senhor tem visto hoje, na Central de Conciliação em Ribeirão, o número desses conciliadores mediadores, desses auxiliares de justiça que têm atuado lá, se em razão da demanda, se esse número é suficiente, se a gente precisa de mais gente atuando, como é que está essa realidade lá? O senhor pode compartilhar conosco? Sim, pois não, doutor Guilherme. É fundamental isso. Eu acho que o conciliador é o motor da central de conciliação. É o grande valor que nós temos para que possamos tornar efetivo o que a legislação hoje traz e realmente darmos efetividade à justiça. O que nós temos hoje, a nossa realidade, é um número ainda que consideramos não adequado de conciliadores, né? Mas nós conseguimos, através de um esforço muito grande,
a regimentar um número maior, quase dobrando esse número, chegando perto ao número de 30 conciliadores hoje, através de conciliadores que atuavam na Justiça Estadual. E esses conciliadores vão passar por um treinamento, uma adaptação para as questões e as matérias da Justiça Federal, e nós acreditamos que com esse número nós possamos também aumentar consideravelmente o número de conciliações. E, Dr. Paulo, uma outra pergunta que acho que vale trazer aqui, vale comentar com os nossos ouvintes, é atualmente como é que está a questão da remuneração no âmbito da Justiça Federal para os conciliadores e mediadores, para esses auxiliares de justiça? Olha, doutor Guilherme, neste momento ainda não temos nenhuma legislação específica a respeito disso, né? Mas creio que talvez as partes envolvidas na questão da conciliação, as SECONs, através de seus juízes, os tribunais, devam se movimentar nesse sentido, porque eu reputo como correta e adequado uma remuneração justa para o conciliador, porque afinal ele exerce um munus público, é auxiliar do juízo e deve por isso ser remunerado como se remunera os peritos no âmbito da justiça. Creio que hoje na Justiça Federal, com um corte grande de orçamento, neste momento é difícil, mas eu acho possível se fazer um movimento, uma articulação, para que num futuro próximo nós possamos realmente dar essa contrapartida para os nossos dedicados e comprometidos conciliadores. Olha, você está comigo aqui no ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o magistrado federal, Dr. Paulo Arena, e temos aí o apoio logístico do nosso colega, o Dr. Guilherme Bertipaglia. Dr. Paulo, a indagação que eu quero lhe colocar agora é que as pessoas imaginam que a mediação, a conciliação, né, elas existem apenas ali para encontrar aquele ponto de equilíbrio entre as partes, né? Mas a gente sabe que existe muito mais coisa do que isso, não é isso, doutor? Sim, exatamente. Às vezes as partes sequer têm contato uma com a outra, né? Isso já impede, de certa maneira, qualquer tipo de tratativa. Então, a mediação, por exemplo, ela entra nesse aspecto para restaurar o diálogo entre as partes e as próprias partes chegarem a uma solução melhor. A conciliação, o fomentador, ele tem uma atuação mais ativa. Mas, além disso, né, é o que o Dr. Guilherme falou, quer dizer, fazer com que as pessoas, estando no sistema de justiça, se sintam, de alguma forma, melhores nessa resolução de conflito. Que essa resolução de conflito não machuque, não dilacere tanto as pessoas e elas saiam de lá com a sensação, com uma outra sensação, não de que algum pedaço seu foi deixado, que ela foi ferida nesse sentido. Então, elas têm um impacto positivo na vida das pessoas, mas, acima de tudo, desoneram o sistema judicial e contribuem, de certa forma, para a pacificação social. É verdade. Tem um viés todo moderno, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. Olha, meus amigos, nós vamos fazer um ligeiro intervalo e eu quero convidá-lo para que você veja com a gente a nossa agenda jurídica. Está inserida nesse intervalinho que é rapidinho. Aguarde, por favor. A Demartim fabrica e vende estofados de alta qualidade com preço justo e ótimas condições de pagamento. Possui grandes variedades em opções de cores e modelos com sofisticação e muito bom gosto. Estofados direto da fábrica, sob medida, com 10 anos de garantia na estrutura. Conheça a Demartim Estofados. 3 lojas em Ribeirão. Espaço Interlar do Novo Shopping, Avenida Presidente Vargas 1672 e Coelho Neto 71. Espaço Omo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Acontece no dia 16 próximo, às 19 horas, na Casa da Advocacia e Cidadania, a palestra Assédio Moral no Trabalho, Sexualidade e Gênero. A expositora será a magistrada do trabalho, doutora Márcia Cristina Sampaio Mendes. Também, entre os dias 17 e 18, acontece no Anfiteatro da Faculdade de Direito da USP, o 2º Simpósio Crédito e Endividamento. Vale a pena conferir.
Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o magistrado federal, Dr. Paulo Arena, e também o Dr. Guilherme Bertipaglia, que fará agora uma indagação ao nosso convidado. Dr. Guilherme. Doutor Paulo, como é que o senhor tem visto a integração do processo eletrônico e da conciliação nesse novo contexto da Justiça Federal? Olha, eu acho que são primos entre si, né? Eu reputo o processo eletrônico que na Justiça Federal existe no Juizado Especial Federal desde 2001, 2002, com essas novas as formas de autocomposição, a conciliação, a mediação e também a chamada desjudicialização, ou seja, a simplificação do procedimento judicial, como fatores determinantes para um novo judiciário. Nós temos que ter presentes que estamos ainda no começo do século XXI. Talvez daqui a 40, 50, 60 anos, em face dessas sementes que estão sendo plantadas hoje, o judiciário lá para frente vai ser um outro judiciário por conta do que se está fazendo hoje. Então, é a minha aposta, o meu sonho de um judiciário melhor, mais efetivo, da junção desses três vetores que são muito importantes para dar efetividade ao serviço judicial. Doutor, agora o pessoal, né? O pessoal que eu digo a população de uma maneira geral, considera aí que a máquina judiciária, ela até certo ponto a gente entende que ela é um pouco assim, vamos dizer, entre aspas, paquidérmica, né? E nós podemos aí, doutor, assim, vislumbrar, né, que a mediação, a conciliação, a própria instituição de núcleos, que nem a própria central, são aparelhos que eles vão, quem sabe, dinamizar esse atendimento, esse funcionamento da justiça, doutor? Sem dúvida nenhuma, doutor Márcio, porque elas quebram a organização que existe hoje. Ela traz um novo paradigma de funcionamento do Poder Judiciário. Priorizando a solução consensual através da mediação, conciliação, isso quebra o paradigma de hoje de que a ação no judiciário é para ser julgada e pronto. Então ela quebra um paradigma e cria um novo paradigma, projetando para o futuro uma perspectiva muito grande, que não apenas 5, 10% das causas hoje do judiciário sejam resolvidas pelos métodos de composição amigável, mas talvez, quiçá no futuro, tenhamos 40%, 50%, 60% dessas questões trazidas ao judiciário, resolvidas justamente pela conciliação e pela mediação. Certo, verdade. Eu quero colocar aqui agora uma questão que é para ambos, né? Nós podemos considerar, primeiramente, doutor Guilherme, né, que a conciliação e a mediação é aí uma via de mão única. Nós estamos num processo de irreversibilidade, doutor Guilherme. Doutor Marco, eu penso que é uma via de mão única, mas que nesse caminho tem uma série de retornos, né? Digo isso porque a conciliação e a mediação elas são pautadas pela voluntariedade, pela autonomia de vontade. Então, os protagonistas disso são as partes, a ponto de, caso eles não queiram, eles têm a opção e a oportunidade de, a qualquer momento, fazer a opção pela via do processo, pela estratégia processual. O que tenho visto na prática é que, muitas vezes, quando as pessoas entram nesse espaço da conciliação e da mediação, elas buscam a resolução por essa via que o senhor pontuou como uma via de mão única. Penso sim que é uma via de mão única, no sentido de que lá na frente tem uma série de benefícios, mas uma via de mão única que tem uma série de retornos à disposição das partes quando elas quiserem retornar para a via do processo. Doutor Paulo, o senhor concorda? Não, eu acho que é um caminho, entendo que é um caminho sem volta. Como já disse, com relação à informatização do processo, a desjudicialização, são a conciliação, a forma de autocomposição amigável, é um caminho sem retorno e será o futuro da justiça. A justiça tramita hoje no Judiciário Nacional mais de 100 milhões de ações. Isso é humanamente impossível de se dar conta pelos meios usuais. Então, há que se procurar esses meios alternativos que são sim eficazes, tal como uma sentença judicial. Doutor Paulo, inclusive, quanto mais conciliadores,
melhor, né? É por aí. A nossa matéria-prima é essencial, quer dizer, quanto mais conciliadores, mas não basta, doutor Marco, a quantidade, é fundamental a qualidade, porque a conciliação não busca tão só números, grandes números, mas importante é a qualidade do conciliador. Então, o conciliador é o elemento principal, eu diria que é o elemento central em todo esse trabalho, é o elemento mais precioso que nós temos, e quanto mais nós tivermos e com qualidade, isso vai ser fundamental para o futuro do Judiciário Nacional. Tá certo, a gente tem que acreditar sempre, né, doutor? Sem dúvida, acreditar é preciso. É isso mesmo. Olha, nós chegamos ao finalzinho do nosso programa. Hoje, honrosamente, eu recebi o Dr. Paulo Arena e o Dr. Guilherme Bertipaglia, a quem eu quero inicialmente agradecer. Muito obrigado pelo seu apoio logístico, pelo seu comparecimento mais uma vez aqui comigo no ADVJus, Dr. Guilherme. Eu que agradeço, doutor Marco, mais uma vez, seu empenho, seu apoio, a preocupação com o programa de qualidade. Muito obrigado. Tá certo. Doutor Paulo, fiquei extremamente honrado com a sua presença. Espero que essa visita seja a primeira de várias. Muito obrigado. Agradeço muito, doutor Marco. Foi uma honra ter vindo aqui. Espero realmente vir outras vezes e bem acompanhado com o doutor Guilherme para falarmos de coisas importantes da vida jurídica, do sistema judicial, que possam, de toda forma, contribuir para a melhoria da cidadania brasileira. Tá certo, muito obrigado. Olha, eu quero fazer mais um parênteses aqui para parabenizar a todas as mães. Hoje, domingo, Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães, independentemente se elas são ou não advogadas, ok? Parabéns. Eu fico por aqui, prometo voltar em breve com mais um programa inédito. Eu, inclusive, indico para que você assista novamente esse programa. É só você acessar o nosso site, é o advjus.net. Acompanhe, inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. Inscreva-se. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.